No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do Gustavo. O Gustavo quer saber como é possível, uma vez que a Igreja Católica agora está defendendo o princípio da liberdade religiosa a partir do Concílio Vaticano II, como é possível educar os meus filhos para serem católicos apostólicos romanos? Bom, Gustavo, o fato é o seguinte, para responder a sua pergunta, nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é o direito à liberdade religiosa que está no documento de Intatis Humanae do Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, não é um direito absoluto, ou seja, um direito que não tem limites nenhum. O próprio documento coloca isso. Em segundo lugar, não é um direito à liberdade religiosa em qualquer âmbito. Não. Trata-se de um princípio muito simples, que o Estado tire as mãos de cima da religião. Ou seja, que o Estado não intervenha na possibilidade de as pessoas viverem a sua religião livremente. Ou seja, o princípio da liberdade religiosa, ao invés de atrapalhar você a educar os seus filhos na fé católica, diz exatamente o contrário. Diz que o Estado não pode proibir você de educar os seus filhos na fé católica. Você entende? Ou seja, que o Estado, na verdade, não deveria impor uma religião às pessoas. Mesmo quando, por alguma circunstância social, naquele país existe uma religião oficial. A Igreja admite que é possível que num país se coloque uma religião como sendo a religião oficial. Não necessariamente os estados devem ser organizados como os estados modernos aqui do Ocidente, em que o Estado não tem nenhuma religião favorita, ou seja, alguma religião protegida. Não. A Igreja admite, é possível que o Estado abrace uma religião como religião oficial. No entanto, mesmo que isso aconteça, é necessário que nós compreendamos: o Estado não pode obrigar as pessoas a pertencerem àquela religião. Deve sempre haver um espaço de liberdade para que as pessoas possam escolher a religião que irão professar. É evidente que esta liberdade, ela não é uma liberdade total, no sentido que ela é absoluta e não tem limites algum. Não. O direito à liberdade religiosa, ele tem limites sim. Porque se nós tivermos uma religião que está perturbando a ordem pública, como por exemplo um grupo de satanistas que deseja agora sacrificar seres humanos, é evidente que o Estado deve intervir e deve fazer com que este grupo seja criminalizado. Ou seja, algumas religiões são verdadeiramente criminosas e não deveriam existir. Então, vejam que o princípio da liberdade religiosa não é um princípio absoluto, mas é simplesmente um princípio que diz que o Estado deve reconhecer à pessoa o direito de, livremente, com a sua consciência, abraçar a sua religião, desde que esta religião não intervenha e cause desordem na ordem pública, conforme o direito natural das coisas. Então, esta é a resposta para a sua dúvida. Você quer saber se existe liberdade religiosa, como é que eu vou educar os meus filhos? Pois bem, exatamente porque existe liberdade religiosa, você tem o direito, dever de educar os seus filhos, sem que o Estado intervenha. A liberdade religiosa, portanto, é um limite colocado para o Estado. Que o Estado nos dê o nosso direito de exercer livremente a nossa religião. Se você quiser aprofundar com relação a essa realidade da liberdade religiosa, você encontra um resumo bastante claro e bastante bem feito no Catecismo da Igreja Católica, nos números 2104 até 2109. Ali você encontra um resumo em que o Catecismo da Igreja Católica coloca lado a lado duas realidades que precisam ser recordadas.
Nós não podemos só recordar que existe um direito à liberdade religiosa. Temos também que recordar que existe um dever social de religião. Ou seja, o direito que nós temos de livremente abraçar a verdade, ele tem em contrapartida um dever que todo ser humano tem de buscar a verdade a respeito de Deus. Não é que a igreja diz, façam o que quiserem, nada disso. A igreja diz, nós temos o dever de buscar a verdade. Todos os seres humanos têm esse dever. Agora, como é que nós vamos fazer com que os nossos irmãos, fazer com que esses nossos companheiros de viagem que estão aqui neste mundo, como é que nós vamos fazer com que eles conheçam a verdade? Então a igreja aconselha aqui a prudência, o bem-querer e uma necessária caridade, porque existe verdadeira caridade em sermos missionários e levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade. Mas é exatamente a liberdade religiosa que permite a missionariedade. Vamos nos recordar, Gustavo, que nós não estamos na Idade Média. Nós estamos num mundo atual em que, segundo uma pesquisa da Kirchenot, Ajuda à Igreja que Sofre, 70% da população mundial vive em países onde a liberdade religiosa não é garantida. E que de cada 100 vítimas de perseguição religiosa, 75 são cristãos. Ou seja, 75% das pessoas que morrem hoje perseguidas por falta de liberdade religiosa são cristãos, como eu e você. Ou seja, como é que a igreja neste mundo poderia agora ir contra um princípio que é tão claro como a liberdade religiosa, o fato de que o Estado não deveria tirar a liberdade dos seus cidadãos de buscar a verdade e de cumprir o seu dever de buscar a verdade a respeito de Deus. Gostaria de recordar mais uma coisa, que muitas vezes os tradicionalistas afirmam que a igreja mudou de opinião, ou seja, que a igreja durante 2000 anos foi contra a liberdade religiosa e que agora, no Concílio Vaticano II, aberração das aberrações, de repente nós começamos a defender uma outra doutrina. Essa acusação simplesmente não é verdadeira. Pelo seguinte, se você for olhar na história da igreja, nós tivemos papas que foram contra a liberdade religiosa e papas que foram a favor da liberdade religiosa. Ou seja, na verdade, não é que a igreja mudou de doutrina. A doutrina é a mesma. Mas o que está em debate não é a doutrina, mas é a aplicação da doutrina. Ou seja, a doutrina é a seguinte, e isso é inquestionável. O erro não tem direito de existir. Somente a verdade tem o direito de existir. E, portanto, todos os seres humanos têm o dever de buscar a verdade. Agora, isto é uma doutrina. No mundo real, no mundo dos fatos, no mundo dos acontecimentos, o erro não existe abstratamente. Existem pessoas que erram. Então, aqui é que nós vemos que a coisa se torna complexa, porque uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Ou seja, que o pecado não tenha direito de existir, estamos de acordo? Mas eu acho que os pecadores têm o direito de existir. Entende o problema? Então, na hora da aplicação, é que as coisas se tornam difíceis. Você encontra, então, vários documentos e bulas pontifícias em que, por exemplo, os papas favorecem o uso da violência para impor a religião nas pessoas que não creem. E uma série de outras cartas que o Papa diz não se pode usar violência para impor a religião. As duas coisas existem lado a lado. Então, vejam, não é que a igreja ela mudou na sua doutrina ou oscila na sua doutrina. A doutrina é sempre a mesma. Só que nós aqui, no campo da liberdade religiosa, não estamos falando de uma doutrina. Nós estamos falando de uma ação política. E a política é algo que existe no campo da razão prática. Veja, no campo da razão prática, as coisas são muito frágeis. Por quê?
Porque os princípios morais que pertencem à razão prática, muitas vezes são certos. Mas na hora da aplicabilidade, as coisas se tornam extremamente confusas e é necessário muita prudência pastoral e muito amor às almas para nós abraçarmos ou não essa realidade. Por exemplo, para citar 2 exemplos da tradição que nos falam claramente desta questão da liberdade religiosa. Nós temos no ano de, deixa eu ver a data aqui que eu estou lendo no Denzinger Schönmetzer, no ano de 866, uma resposta do Papa Nicolau I aos búlgaros, em que ele diz claramente que não se deve usar a coerção com relação à aceitação da fé. É o número 647 do Denzinger Schönmetzer. Ele diz assim, vou ler somente a última frase. Deus ordena que seja prestada obediência voluntária. Ou seja, é uma ordem de Deus, é nosso dever abraçar a verdade. Mas isso deve ser feito de forma voluntária. E só por quem age de livre vontade. De fato, se tivesse querido usar violência, ninguém teria podido resistir à sua onipotência. Ou seja, se Deus quisesse violência para que nós aceitássemos a verdade da religião, Ele mesmo teria usado. E Ele, que é onipotente, já teria dado cabo a todos os problemas de liberdade religiosa no mundo. Uma segunda coisa é uma carta do Papa Alexandre II, em 1065. A carta chama-se Licet Ex, está no Denzinger Schönmetzer número 698. E ele diz com toda clareza, lê-se de fato que nosso Senhor Jesus Cristo não forçou ninguém com violência ao seu serviço, mas com humilde exortação, resguardada para cada um a liberdade do próprio arbítrio. Ele salvou do erro todos aqueles que predestinou à vida eterna, não julgando, mas derramando o seu próprio sangue. Assim também, o bem-aventurado Gregório, numa carta, proíbe que esse mesmo povo seja conduzido à fé com violência. Ou seja, aqui o Papa está falando dos judeus, que não devem ser forçados a se converterem ao catolicismo. E cita para isso uma carta de São Gregório Magno. No entanto, no próprio Denzinger Schönmetzer, se você for ler na nota de rodapé desse número 698, você vai ler o seguinte: não todos os papas seguiram esta opinião. O próprio Denzinger admite isso. Entre os documentos mais deploráveis, mencione-se a Constituição de Paulo IV com Nimis Absurdum, do dia 14 de julho de 1555, que, entre outras coisas, ordena a criação de um gueto para os judeus em Roma. Não se coaduna com a opinião de Gregório I a prática de forçar os judeus a escutar teólogos que pregassem para eles, como, por exemplo, fez Gregório XIII na Sancta Mater em 1584. Então vejam que, na verdade, os papas, ao longo dos séculos, oscilam na hora de aplicar pastoralmente. Vejam, a doutrina da Igreja ela é muito clara. A Igreja ela é infalível doutrinalmente. Ela não é infalível pastoralmente. Então, muitas vezes, a Igreja toma decisões pastorais que podem ser criticadas e são, às vezes, de fato criticáveis. Uma coisa que deve ser distinta nisso tudo é essa realidade. A infalibilidade doutrinal e a fragilidade pastoral da Igreja. Quando nós falamos que nós precisamos, como cristãos, defender a liberdade religiosa enquanto princípio da sociedade civil, em que o Estado não limite e não use a coerção para impor uma religião nos seus cidadãos, nós estamos aqui tomando uma atitude que é de política, ou seja, a razão política está agindo. No caso, a Igreja, pastoralmente, está tomando essa atitude de defender esse princípio político. Embora saibamos, o princípio teológico é sempre o mesmo. Só existe uma religião, só existe uma verdade, só existe uma igreja. É a Igreja Católica. Isso não quer dizer que as outras religiões não possam existir e que as pessoas não tenham a liberdade
para buscar esta religião verdadeira. Devemos defender a liberdade religiosa e devemos defender o nosso dever da busca incessante pela verdade de Deus.